João, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 27. 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao verso de número 27. Na próxima semana, nós vamos iniciar a exposição da carta de Paulo aos Colossenses, tá? Nós concluímos a primeira carta de Pedro, e hoje, enquanto eu estou aí na preparação do estudo, nós vamos expor essa passagem hoje de 1 João capítulo 2, de 18 a 27, e na próxima semana, se Deus quiser, a gente já inicia a nossa maratona na carta de Paulo aos Colossenses. O que é que eu peço para você? Vá dando uma lida nessa carta. Coloque essa carta como o livro, texto da sua meditação nos próximos dias, porque isso facilita. Quando a gente começar o estudo, você já vai estar familiarizado com o tema, com os temas que são tratados por Paulo nesta carta belíssima, que é a carta aos Colossenses, tá? Na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, nós iniciaremos a exposição desta carta. 1 João capítulo 2, 18 em diante nos diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém. Até aí. Meus irmãos, em cada período da história da igreja, surgem falsos profetas, falsos ensinamentos. Se olhar ao longo da história da igreja, eles sempre aparecem. Os falsos profetas e as suas falsas alegações, as suas falsas doutrinas, sempre surgem na história da igreja. Muitas vezes com características diferentes, com roupagem diferente, mas na maioria dessas doutrinas, dessas falsas doutrinas ou heresias, não tem nada de novo nelas. A base, o fundamento é o mesmo. O que pode mudar eventualmente é os aspectos exteriores. Mas se você for olhar e estudar cada movimento herético que surgiu na história da igreja, a maioria, eles são rebotes, digamos assim, ou movimentos antigos repaginados com uma nova cara, com uma nova modelagem. Agora, o que nós observamos é que ao longo da história da igreja sempre existiu um povo remanescente de Deus, que resistiu com muita firmeza diante dessas heresias que foram surgindo no decorrer da história. A gente percebe momentos na história do povo de Deus que parece que o povo inteiro vai cair na apostasia, mas de repente Deus levanta do meio do povo um grupo, ou alguns, ou um movimento que se insurge contra aquele falso ensinamento. Então sempre há na história do povo de Deus um remanescente. Você olha para o Antigo Testamento, houve momentos que parece que Israel, você pega especialmente a história dos reis, todo rei
que andava fora do caminho do Senhor arrastava o povo com ele. E quando Deus levantava um rei que andava de conformidade com o caminho do Senhor, o povo voltava para os trilhos. Então, sempre Deus levanta em toda geração um remanescente para resistir aos falsos ensinamentos. Apesar de algumas pessoas acharem que ter firmeza doutrinária não é importante, porque elas partem do entendimento de que a doutrina freia, a doutrina esfria, a doutrina engessa a igreja, nós entendemos que uma igreja só consegue resistir quando surgem heresias, se ela estiver firmada na palavra. Se ela não estiver firmada na palavra, ela vai aderir àquele movimento sem perceber. E aos poucos a igreja vai passando por transformações, sem notar que aquelas transformações são danosas, porque faltam bases, a partir das quais os crentes avaliam se aquele ensinamento que está chegando, aquela novidade, se tem base bíblica ou não. Como é que você vai fazer essa diferenciação se você não conhece o verdadeiro, se você não conhece o evangelho puro de nosso Senhor? Então é necessário sim conhecer a verdade, para que você possa resistir quando as heresias surgirem. Bom, aqui no capítulo 2 da carta de João, nós entramos na segunda parte da carta. Essa carta ela tem 5 divisões, pelo menos 3 divisões grandes e 2 menores. Nós temos o capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, nós temos ali uma introdução da carta. A partir do versículo 5, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, João vai tratar ali sobre o fato de que Deus é luz, e aqueles que estão em Deus, que é luz, também devem refletir essa luz. Então, do capítulo 1, verso 5 até o capítulo 2, versículo 17, João trata sobre isso. É a segunda divisão da carta. Na terceira divisão, que é a parte que nós estamos estudando, ou que vamos estudar nessa noite, João ele começa a tratar de um assunto que tem a ver com os perigos que rondam a igreja. Quais são os cuidados que a igreja deve ter? Essa igreja que já possui a unção do santo, nós vamos ver mais à frente o que é que isso significa. Essa igreja que já foi ungida, que já recebeu o Espírito Santo, como é que ela deve se posicionar diante desses desafios que surgem na sua trajetória? A partir do capítulo 4, João vai tratar de outros assuntos, e aí vem o final da carta, que é uma espécie de epílogo, como alguns autores estudiosos chamam. Então nós vamos ao estudo da nossa passagem nessa noite. Eu gostaria de falar, porque entendo que João vai nos mostrar aqui como identificar uma heresia, quais são os fundamentos dela, como identificar um falso ensinamento, e quais são as ferramentas que nós temos para resistir esses falsos ensinamentos. E a primeira coisa que João nos trata aqui, nos fala, ele vai falar sobre como essa heresia vai se manifestar, em que tempo ela vai se manifestar, e ele vai dizer que muitas vezes ela surge de onde menos imaginamos. Às vezes vem de fora os falsos ensinamentos, mas na maioria das vezes eles surgem de dentro da própria igreja. E aí nós precisamos ficar alertas, porque isso é muito perigoso, porque nem sempre a gente está atento a esses perigos que rondam as nossas comunidades. Vamos então para o verso 18. João diz assim: filhinhos, já é a última hora. João costuma se dirigir aos crentes, com um linguajar bastante carinhoso. Ele, como pastor, como apóstolo que era, ele se dirige a essa igreja de maneira muito carinhosa, chamando de filhinhos, porque de fato eram filhinhos dele na fé. Ele via esses crentes como ele tendo a responsabilidade muito grande sobre eles, no sentido de instruí-los e de alertá-los sobre os perigos que rondavam. E ele diz: filhinhos, já é a última hora. Essa expressão última hora
Nós encontramos em outras partes da Bíblia, no Novo Testamento especialmente, e é um termo técnico para se referir a esse período que nós estamos vivendo, né? Os últimos tempos. Todas as vezes que nós lemos nos Evangelhos e também nas cartas, nós temos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, eu gostaria de ler esse texto, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, olha só como o escritor sagrado nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesses últimos dias, quais são os últimos dias? Desde o período da vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então João diz: filhinho, já é a última hora. E o que é que vai acontecer nessa última hora? Ele diz: e como vocês ouviram que vem o anticristo. O que João está dizendo aqui é que a manifestação do anticristo se dará neste tempo que nós estamos vivendo. Essa palavra anticristo, ela significa aquele que se opõe a Cristo, que bate de frente com ele, ou aquele que se coloca no lugar de. Não necessariamente um confronto, mas tenta tomar o lugar de Cristo. Então isso aqui é muito importante, porque João está dizendo que nestes últimos dias iria se manifestar ou uma pessoa, nós vamos ver daqui a pouco qual é o melhor significado ou o melhor sentido para anticristo, se é uma pessoa ou um espírito, uma época ou uma instituição ou um conjunto dessas coisas que será personificada numa pessoa e que vai se opor de maneira frontal a Cristo. Nós entendemos que o anticristo, ou o espírito do anticristo, é um conjunto dessas coisas, que vão se aglomerando, que vão se confederando, até que reúna todas as características de um adversário que vai se levantar contra Cristo. Às vezes que a Bíblia fala sobre essa figura, aponta como se fosse uma pessoa mesmo, que iria reunir todas as forças de outros para se levantar e se opor de maneira clara contra Cristo. Então, pegando esses dois sentidos aqui da palavra anticristo, aquele que se opõe a Cristo, nós podemos pensar em poderes políticos, econômicos, ideológicos, que se opõem a Cristo, que fazem guerra contra Cristo. Nós podemos pensar em instituições religiosas, pensando aqui lá no livro de Apocalipse, quando João fala da besta que emerge da terra. Existem duas bestas no Apocalipse, uma que emerge do mar, que são ali os poderes políticos que se organizam, o governo mundial que irá se levantar contra a igreja, contra o povo de Deus, e a outra que emerge da terra, que são ali os poderes religiosos, que vai ter uma boca que vai blasfemar contra o nome de Cristo. Então, se a gente pensa no anticristo como alguém que se opõe a Cristo, a gente pode pensar nessas estruturas. Agora, qual é o outro significado da palavra anticristo? Alguém que se coloca no lugar de. Há uma diferença aqui muito sensível que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente diz que o anticristo é alguém que se opõe a Cristo, essa é uma oposição aberta, declarada, visível. Quando a gente diz que o anticristo é alguém que se põe no lugar de Cristo, não necessariamente haverá, num primeiro momento, uma guerra aberta contra Cristo. E eu entendo que essa segunda característica se assemelha mais com o movimento de apostasia que tem surgido dentro da igreja. Porque qual é o problema do movimento de apostasia?
é que o apóstata, ele não abandona os círculos religiosos, mas ele muda ou macula os fundamentos da fé. Observe, o movimento religioso que se opõe a Cristo, na maioria das vezes, eu estou pensando aqui no círculo cristão, evangélico, muitas vezes ele não faz uma oposição aberta a Cristo, mas se coloca no lugar de Cristo quando substitui a sua obra por outras coisas. Aí a gente não tem como não dar nome aqui aos bois. Quando a gente vê, por exemplo, no movimento evangélico hoje, algumas pessoas adorando relíquias, colocando a fé em objetos, colocando a sua confiança em ritos, em dias, em costumes, como sendo elementos essenciais para a fé e em alguns momentos para a salvação, isso nada mais é do que uma tentativa de substituir a eficácia da obra e do sacrifício de Cristo para a nossa salvação por outras coisas. E basta você dar uma olhada no movimento cristão, no movimento evangélico, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, que a gente vê esse movimento de apostasia, que são vários elementos que são colocados no lugar de Cristo, ou de alguma forma minimizam a sua obra, a eficácia da sua obra. Isso é muito sério. Eu me lembro que, alguns anos atrás, e algumas das principais denominações evangélicas do Brasil, elas costumam inventar coisas, criar novidades. Eu me lembro que houve uma época que estava na moda trazer água do Oriente, a região por onde Jesus passou. Então, as pessoas faziam caravanas e ainda fazem para lá, e aí traziam vasos de água. E aqui, esses pastores subiam aos montes, oravam por essas águas e vendiam aos fiéis, com a alegação de que aquela água traria cura, assim como trouxe na época de Jesus. Me lembro de uma outra época que foi a moda da rosa de Saron, que é mencionada na Bíblia. Essa rosa você comprava, leva para sua casa, ou levava, era a moda da época, e essa rosa traria bênção para a sua vida. A vassoura ungida, que você vai varrendo na sua casa os males para fora dela. Você compra essa vassoura na igreja, e aí você vai varrer os males para fora de sua casa. Ou a alvenaria ungida, o bloco. Recentemente nós tivemos aí o Valdemiro vendendo, logo no início da pandemia, no meio da pandemia, caroço de feijão, e por conta disso ele foi denunciado no Ministério Público, vendendo caroço de feijão, dizendo que quando eles abrissem ali ia ter uma frase, "Se tu uma bênção", eles iam cultivar aquele feijão, e aquele feijão ia trazer um monte de prosperidade para aquela casa. Inclusive, falou-se até na cura para o coronavírus, o novo coronavírus. Meus irmãos, esse não é um movimento aberto de apostasia a Cristo, mas é uma manifestação do espírito do anticristo. Porque uma das características dele é tentar minimizar a obra de Cristo, se opondo a ele, ou se colocando em substituição à obra de Cristo. Essas coisas nada mais são do que isso. Esses movimentos, essas invenções que têm surgido no meio evangélico. Eu diria, portanto, que o anticristo, pelo menos nesse primeiro momento que nós estamos vivendo, é mais do que uma pessoa, é um espírito, é um movimento ativo, articulado contra Deus. Agora esse movimento vai ganhando força
até que num determinado momento ele se encarna na figura de uma pessoa, porque a Bíblia fala do anticristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, que nós já estudamos aqui, o capítulo 2, Paulo fala da manifestação do homem da iniquidade. Então haverá um momento que essas forças vão se reunir e vão se encarnar na figura de uma pessoa que vai declarar de fato a guerra contra Cristo. Mas observe que o verso 18, João continua dizendo assim: também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vejam que João faz uma diferenciação. Ele fala de muitos anticristos, e no início do capítulo, do verso 18, ele fala do anticristo. Há uma diferença aqui. Porque observe no verso 19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Lembram que eu falei há pouco que essas forças de movimentos contra Deus iriam se reunir até que se encarnasse na figura de um anticristo. E o que João diz aqui no verso 19 é que estes anticristos, João disse que não iria surgir de outro lugar não, mas iria surgir, entretanto, eles saíram do nosso meio, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Meus irmãos, João faz uma declaração aqui preocupante. O que João está dizendo é que estes movimentos de apostasia, estes anticristos, sairiam da própria igreja. E aqui é onde mora o perigo. Porque quando o inimigo vem de fora, você se prepara. Mas quando ele surge dentro da própria igreja, é por isso que muitos desses movimentos são danosos demais para a igreja. Porque na maioria das vezes as pessoas não se preparam para eles, porque não esperam. Até que esse movimento vai crescendo, e quando se toma pé, o estrago é grande. E por que o estrago normalmente é grande? Porque uma coisa é você ferir o outro, outra coisa é você ferir o próprio corpo. O que eu estou dizendo é, uma coisa são os inimigos externos da igreja ferirem o corpo de Cristo. Outra coisa é pessoas que supostamente fazem parte do corpo de Cristo ferirem o próprio corpo de Cristo. E João está alertando para isso. Mas Jesus já havia alertado. Olha como ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus dá um alerta muito grande: fiquem espertos, acautelai-vos. Nem todos aqueles que se levantam falando em nome de Deus, de fato são de Deus. Fiquem atentos em relação aos falsos profetas. E aí Jesus diz que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, no famoso sermão profético de Jesus, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus faz essa série de advertências porque isso é um assunto muito grave. Vários anticristos têm surgido e ainda irão surgir
nestes últimos dias, nessa última hora, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o detalhe, muitos deles não virão de fora, mas eles vão surgir do próprio círculo evangélico, cristão, do meio do povo de Deus. Nós observamos que essa preocupação de Jesus, não a preocupação, mas a advertência de Jesus, ela entrou no radar dos apóstolos também. Texto bastante conhecido do livro de Atos, capítulo 20, do versículos 29 a 30. Observe como Paulo, ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, e de modo especial ali parece que ele se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso para dar uma série de orientações àqueles presbíteros. Nós sabemos que o modelo de liderança deixado pelos apóstolos foi o modelo do presbiterato. Então, haviam presbíteros nas igrejas que pastoreavam a igreja depois do período apostólico, durante e após o período apostólico. E Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele reúne os presbíteros e diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Agora olha só, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vejam como Paulo coloca aqui, de maneira muito clara: entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Eu fico, às vezes, assim, observando como a igreja se comporta, como nós cristãos nos comportamos. E a gente vê as pessoas, às vezes, enxergando anticristos em tudo. Surge qualquer movimento global e as pessoas já ficam dizendo: olha, essa já é uma organização, isso é o anticristo. Surge um outro movimento e as pessoas já dizem: olha, isso aqui já é uma espécie de preparação para o anticristo. Eu não tenho dúvida de que esses movimentos, eles no final das contas irão colaborar para isso. Mas às vezes nós estamos vendo coisas onde não há e nos esquecendo de que nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, o espírito do anticristo já está presente e imperando há muito tempo. Quantas pessoas hoje são enganadas por esse espírito do anticristo? E aí, quando muitas vezes as pessoas são exortadas ou corrigidas, chamadas à atenção, elas levantam o seguinte argumento: ah, pastor, mas fala em nome de Deus, e onde fala em nome de Deus é bom. Outra coisa, pastor, o senhor está por fora, ali tem milagres. Eu estava cansado, eu queria ver coisas, e ali eu vejo a manifestação de Deus. Eu sinto o poder de Deus. Vejam, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo com isso que Deus não se manifesta, que Deus não opera maravilhas. Por favor, não entenda dessa forma. Mas o que eu estou dizendo é que muitos desses movimentos, a maioria deles, que tem como característica os sinais, os prodígios, muitos deles não são movimentos saudáveis. O próprio Jesus alertou, o texto que nós lemos de Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Sabe por que Jesus está falando aqui por grandes sinais e prodígios? Curas, inclusive. Aí você deve pensar: mas pastor, isso é possível? É. Leia depois o sermão profético de Jesus, de Mateus 24 até o fim. Quando falar sobre o julgamento, algumas pessoas no dia do julgamento vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós não expelimos demônios, não falamos novas línguas, não curamos enfermos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É isso que tem levado muitas pessoas ao engano, porque elas acham
que o fato de haver sinais significa que Deus está ali, que Deus está presente. E se esquece de que esses movimentos, eles estão já aqui, nas nossas igrejas, no meio evangélico. Agora, como identificar isso? É o que João vai falar a partir do versículo 20. Agora deixa eu só colocar um detalhe aqui. Por que muitas pessoas são enganadas hoje? Porque elas não conhecem a verdade. Porque muitas delas acham que conhecer Bíblia não vai trazer nenhum benefício para elas. Então ela não sabe diferenciar a carne da espinha. E ela engole tudo. Só uma analogia que eu gosto muito. Uma das carnes mais saborosas de peixe é a carne da traíra. É uma carne saborosa. Eu acho que é uma das carnes de peixe mais saborosas que tem. Mas é uma das carnes mais perigosas também, por conta da espinha. Você precisa ter cuidado na hora de comer, para você não engolir espinha juntamente com carne e esse negócio entalar na sua garganta. Eu vejo que um dos grandes problemas dos círculos evangélicos cristãos hoje é que as pessoas não sabem diferenciar o que é de fato alimento daquilo que é espinha. E pelo simples fato de estar ali presente, elas engolem, porque falam em nome de Deus, elas engolem sem critério, sem uma análise, sem uma avaliação. Como identificar, resistir e vencer os falsos ensinos? Veja como João diz. A partir do versículo 20, ele diz assim: e vós possuís unção que vem do santo. E vós possuís unção que vem dos santos, do santo. O que é que João está querendo dizer aqui? Que aqueles irmãos já possuíam a unção que vem do santo. Essa expressão, unção, ela é usada no Antigo Testamento, especialmente num contexto de capacitação para o exercício de determinadas funções. Por exemplo, sacerdote, rei, profeta. Eles costumavam receber um óleo sobre a cabeça. Você deve se lembrar do episódio de Saul, quando Samuel ungiu Saul para que ele pudesse ser capacitado por Deus para exercer o reinado sobre o seu povo. Então, a unção no Antigo Testamento era uma espécie de capacitação, o óleo era derramado, para que a pessoa pudesse exercer o ofício. Essas figuras do Antigo Testamento já ficaram ultrapassadas, porque ela foi renovada agora no Novo Testamento. E nós recebemos essa unção. No Novo Testamento, essa palavra unção diz respeito ao dom do Espírito. O fato de nós termos recebido o Espírito Santo. E recebemos o Espírito Santo, e Ele nos deu a capacidade de compreender a verdade, mas também de identificar o erro. Aqui é um ponto importante. João diz que esses irmãos já possuíam a unção que vem do santo. O que João está dizendo é: vocês já têm o Espírito Santo, vocês já foram ungidos, o Espírito Santo já foi derramado sobre vocês no momento da conversão, no momento da regeneração. Vocês, portanto, já foram capacitados por Deus. E agora vocês possuem esta unção que vem do santo. E observe que tem a ver com o conhecimento, porque é o que João vai falar no verso B, na parte B do verso 20 e também no verso 21. Nós já temos o Espírito Santo. Uma das maneiras de perceber o erro, o engano no meio da igreja, os falsos ensinamentos, as heresias, é o fato de que nós já possuímos essa unção do santo.
Agora, essa palavra tem sido usada de uma maneira muito equivocada, né? Especialmente em alguns círculos evangélicos, quando a pessoa fala da unção do Espírito, normalmente está associado a manifestações externas, a pessoa que grita, que pula, que se arrepia, que chora, né, que fala com voz impostada. Então as pessoas dizem assim: olha, fulano de tal tem unção, fulano de tal é ungido de Deus, porque olha, já percebeu o jeito que ele fala? Só que unção na Bíblia não tem nada a ver com isso. Unção na Bíblia tem a ver com o dom que nós recebemos, o Espírito Santo vindo habitar em nós, e agora ele nos dá a capacidade de compreender a verdade, e agora nós temos a condição de identificar aquilo que é errado e rejeitar. Porque observe, no verso 20 ainda, a parte B, ele diz: e todos tendes conhecimento. Ele diz: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Então, a primeira arma para identificar e rejeitar a heresia é o fato de que nós já temos o Espírito Santo. Segundo, o conhecimento da verdade. Porque João diz: e todos têm de conhecimento. Agora, olha o verso seguinte, o verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Meus amados irmãos, a maior arma de defesa que nós temos contra as heresias é a defesa da verdade, é o conhecimento da verdade. Nós não precisamos de algo novo. Nós já temos a verdade revelada. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento para compreender e agora nos dá a condição de identificar aquilo que é contrário a essa verdade e rebater. Agora, nós só podemos fazer isso, rebater, se nós conhecemos a verdade. E João disse que eles já conheciam. Nós vivemos uma época de um analfabetismo de Bíblia muito grande. As pessoas não conhecem a Escritura. E eu acredito parte disso, e aqui eu faço meia culpa, nós pastores. Quando deixamos de ensinar a Escritura para as pessoas. Culpo isso também, entendo que isso é uma responsabilidade dos sacerdotes do lar, dos maridos, dos homens, de ensinarem também os seus filhos a palavra de Deus, não depender só da escola dominical. O que acontece hoje, meus irmãos, é que muitas vezes os nossos filhos são criados na igreja para serem religiosos, mas não para serem defensores da verdade. O que acontece é que quando eles crescem e pisam o pé fora de casa, eles viram a chave. Porque eles não têm uma base sólida de fé para defender aquilo que aprenderam. Então ele chega na universidade, o primeiro papo do professor de filosofia, eu falo de filosofia porque talvez seja na área de humanas aí, história, geografia, essas todas, seja um dos pontos mais assim, de embate para quem entra no ambiente universitário. Na primeira insinuação que o professor faz, já desmonta todo, porque ele não tem conhecimento. João nos mostra aqui que uma das armas para vencer as heresias é o conhecimento. E João diz que estes irmãos já conheciam. Vocês conhecem, eu estou escrevendo não é porque vocês não conhecem, porque vocês já receberam a unção do Santo, o Espírito Santo, que deu a vocês o conhecimento de Cristo, e vocês conhecem a verdade. Agora, a partir do versículo 22, se você observar, João começa a mostrar as características, ou a característica da heresia que ele estava combatendo na época. E a principal aqui é a negação de Cristo, da sua humanidade e da sua divindade. Deixa eu só trazer uma informação aqui. No primeiro século surgiu um movimento
que era uma mistura de elementos da religião e da filosofia, que ficou conhecido como o gnosticismo. O gnosticismo é uma tentativa de reunir elementos vindos da religião com outros elementos da filosofia, e aí você tenta estruturar, né, uma doutrina ou uma corrente de pensamento. E nos primeiros séculos a igreja sofreu muito com isso, porque nessa mistura, nessa síntese de pressupostos da filosofia grega com o pensamento cristão, a filosofia grega, por exemplo, não acreditava na ressurreição, via a questão da ressurreição com muitas reservas, não acreditava, via a questão da matéria como algo mau. O que importava mesmo era o espírito, e esse espírito é elevado por meio do conhecimento, e daí a ideia da filosofia amiga do conhecimento, porque através do conhecimento você eleva o espírito, que é o que presta de fato. A matéria, o corpo, presta para nada, então você pode fazer com ele o que você quiser. Qual é o problema? É que uma das doutrinas centrais da Bíblia é a humanidade de Cristo. O Filho de Deus se encarnou. Quando esse movimento começou a surgir ali nos primeiros séculos, a igreja começou a enfrentar problemas. Existiam pelo menos duas doutrinas que eu gostaria de mencionar aqui: o ebionismo e o docetismo. O docetismo negava a humanidade de Cristo. Eles diziam o seguinte: se ele é de fato Deus, ele não pode ser homem. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque ser Deus significa ser espírito. E como é que ele é Deus, um espírito puro, e ele vai entrar num corpo que é impuro, na matéria que não serve para nada? Então o docetismo, esse movimento que surgiu nos primeiros séculos, negava a humanidade de Cristo. O outro movimento, talvez em oposição a esse, o ebionismo, que negava a divindade de Cristo. Dizia o seguinte: na verdade, esse Jesus aí foi um grande homem. Ele foi o melhor ser humano que já existiu. Ele era um homem brilhante, que revolucionou o mundo. Algumas pessoas tentam tratar Jesus como o grande revolucionário socialista, né? Aqueles que são adeptos do movimento socialista, né? Dizem que na verdade Jesus veio para quebrar as estruturas capitalistas da época, e portanto ele foi o primeiro grande revolucionário político, econômico. Quem é mais da área do aconselhamento, da psicologia, diz que Jesus foi o grande psicólogo. Um famoso escritor brasileiro aí, o Cury, ele diz que ele foi o maior psicólogo de todos os tempos. E cada pessoa dentro da sua área tenta enquadrar Jesus dentro desse escopo da sua área de estudo e de ensino. Então os ebionistas diziam o seguinte: Jesus foi esse grande homem, mas ele não era Deus. Só, meus irmãos, que isso tem um grande problema, porque a Bíblia afirma não só a plena humanidade de Cristo, mas afirma também a plena divindade de Cristo. Olha o que João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O que João está dizendo aqui é que, naquela época, a principal manifestação do anticristo estava no fato de negar a humanidade e a divindade de Cristo. João cita aqui Jesus, talvez apontando aqui para a sua humanidade, que era o seu nome de fato, o nome dele era Jesus, e o segundo, o título, Cristo, que é uma tradução, digamos assim, do título Mexia ou Messias, o enviado de Deus, o Antigo Testamento, traduzido por Cristo. Então, o que João está dizendo aqui é que aquele que nega que aquele Jesus é o Messias, ou seja, o Cristo prometido pelos profetas do Antigo Testamento,
Este é o anticristo. E aí João diz que nega o Pai e nega o Filho. Para combater essa heresia, surgiu um documento, o Credo de Atanásio. Esse é um credo do IV século, e um autor chamado Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: o cerne da fé cristã está no fato de que Jesus é Deus perfeito e homem perfeito. No credo de Atanásio, do século IV, essa doutrina é cuidadosamente formulada nos artigos 30 a 32. Pois a fé correta é que cremos e confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus e homem. Deus de substância de Deus de substância do Pai, originado antes do mundo, e homem de substância de sua mãe, nascido no mundo. Deus perfeito, homem perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Essa é uma declaração concisa de um credo, né, de uma pública declaração da igreja acerca de um aspecto doutrinário. No IV século. Foi no IV século que eles começaram, a igreja, os estudiosos começaram a se debruçar sobre esses temas que de fato já existiam lá atrás, esses problemas teológicos, essas heresias, para apresentar declarações concisas do que a igreja de fato cria acerca daqueles assuntos. Nos tempos modernos, nós podemos pensar na nova ortodoxia, que foi trazida aí, tem o seu principal expoente, um autor chamado Karl Barth, né, que começa a lançar uma busca do Jesus histórico. A pergunta é: Jesus de fato existiu ou ele existiu só na mente dos apóstolos? Será que existe um Jesus histórico que viveu lá na Palestina mesmo, e que pisou os pés nesse mundo e fez o que de fato fez e depois morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus? Esse Jesus de fato existe ou ele é uma invenção da mente dos apóstolos? Nós temos isso hoje nos nossos dias. Nós temos seitas, igrejas, denominações, religiões que negam a divindade de Cristo. E agora, olha o que João diz no verso 23, para estes: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Ou seja, ou tudo ou nada, filho. Ou você reconhece o Filho e ao mesmo tempo você reconhece o Pai, ou não tem como você dizer que reconhece o Pai, mas não reconhece o Filho como Senhor, como Salvador, como Deus. Você não pode dizer: nós adoramos a Jeová, mas não reconhecemos o Filho dele como Deus. O que João está dizendo é: todo aquele que nega o Filho, e quando ele chama aqui Filho, ele está apontando para o aspecto da divindade de Cristo. É nesse sentido que os evangelistas usam o Filho de Deus, que tem poder sobre sobre a criação, sobre as enfermidades, que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre os demônios. É este o Filho de Deus. Se você negá-lo, você não pode dizer que adora só ao Pai. Em outras palavras, sendo mais claro, você não pode dizer que adora Jeová, mas não reconhece Jesus como Salvador e Filho de Deus. O que João está dizendo é: todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo que nega Jesus, nega Jeová. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso confessá-lo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo diz: serás salvo. Agora, meus irmãos, do verso 24 até o verso 27, já estamos concluindo aqui. João vai dizer que nós somos resistência. Usar aqui essa linguagem
esse neologismo, né? Não sei se um neologismo, porque essa palavra resistência já existia, mas pelo menos no seu sentido conotativo. Hoje a palavra resistência, ela é usada dentro desse espectro político, né, ideológico. Eu sou resistência. De fato, nós cristãos somos resistência. Nós devemos, e de fato, somos os verdadeiros resistentes. Porque João diz assim no verso 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Permaneça. Se em vós permanecer desde o princípio, o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. O que João está dizendo aqui é: vocês receberam a doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vimos na leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que nós vamos começar a exposição na próxima semana, se Deus nos permitir, Paulo dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas subsistem por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo aqui é: continuem crendo naquilo que vocês receberam desde o princípio, não se deixem levar por novos movimentos, por novidades. As pessoas hoje no meio evangélico estão ávidas por novidade. O que João está dizendo é: seja resistência. Bata o pé e diga: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós vamos permanecer firmes naquilo que recebemos. E não vamos arredar o pé. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Se alguém surgir pregando um evangelho, que seja um anjo, Paulo diz que vá além daquele que eu tenho pregado, seja maldito. Às vezes nós temos dificuldade, medo de anatemizar os falsos profetas, mas eles são anátemas, malditos, porque pregam um evangelho que vai além daquele que Cristo nos deixou, do que nós recebemos dos apóstolos, os fundamentos da fé. Pode fazer chover milagre, disse Lutero. Se alguém surgir pregando um evangelho que vá além do evangelho que nós já recebemos, esta pessoa pode fazer chover milagre. É um anátema, maldito, porque está tentando estabelecer um novo fundamento no lugar do fundamento que já foi estabelecido. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz que essa igreja foi fundada, a igreja de Cristo, sob o fundamento dos apóstolos e profetas. E nós não podemos bater um novo fundamento, remover esse fundamento e tentar colocar outro no lugar dele. Seja anátema, maldito. E aí no verso 25 João diz: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ou seja, permanecer em Cristo, permanecer no seu evangelho, produz comunhão com Deus, comunhão com o Filho e consequentemente a vida eterna. Verso 26 ele diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Esses falsos cristos estavam tentando enganar a igreja. Quantos hoje têm surgido dessa mesma forma, tentando enganar o povo de Deus, tentando seduzir e enganar a igreja do Senhor? Pode chover milagre, pode falar bonito, pode ter carisma, mas se vem com uma mensagem que é contrária à mensagem que nós recebemos, nós devemos rejeitar, devemos nos opor. Nesse sentido, sim, devemos ser resistência. E aí, por fim, o verso 27, João diz assim, para concluir: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes
permanece em vós. O Espírito Santo permanece em vocês. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós vai a cada dia confirmando aquilo que já foi revelado. E a gente não precisa, portanto, desses falsos profetas que vêm estabelecer um novo fundamento, porque nós já recebemos a unção do Santo, o Espírito Santo já habita em nós e ele tem nos ensinado a cada dia. E aí João continua dizendo: mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que João está dizendo é: permaneçam no que vocês aprenderam. Permaneçam naquilo que o Espírito Santo tem ensinado diariamente a vocês. Meus amados irmãos, o espírito do anticristo já está no mundo. E apesar dele não ter ainda se manifestado numa pessoa, ou numa instituição, ou num poder, que vai reunir tanto poderes religiosos como poderes de nações para combater Cristo e a sua igreja, nós não podemos nos esquecer de que os anticristos, o espírito do anticristo já está presente no mundo. Pior ainda, ele já está dentro da igreja. Ele já está na igreja. Não nos enganemos. É por isso que nós temos que ouvir com muito cuidado e examinar na Escritura aquilo que temos ouvido, para não sermos enganados por falsos ensinos que até parecem com o verdadeiro ensino, mas não passam de engano de pessoas que procuram trazer perturbação ao meio do povo de Deus. Que o Senhor possa nos firmar na sua palavra e que não nos demovamos dela com facilidade. Que sejamos crentes de fato firmados na verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa verdade que não muda, ela é absoluta, não é relativa, não depende da cultura, não depende da época, não depende dos costumes, porque ela é supracultural, ela está acima da cultura, ela é transcendente, porque veio de Deus para nós e portanto é válida esta palavra para todos os tempos. Amém.